Voltamos e o próximo assunto de hoje são as estratégias para driblar as incertezas dos mercados em 2024, com os especialistas da Invest Smart. Olá pessoal, estamos aqui hoje com duas feras do mercado financeiro, André Meirelles, que é diretor de alocação, distribuição e atendimento estratégico na InvestSmart, e Mônica Araújo, que é estrategista de renda variável também na InvestSmart. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre onde investir em 2024 e eu acho que para iniciar, para falar com vocês dois, eu gostaria de começar fazendo um panorama do que aconteceu em 2023. 2023 foi um ano de muita reviravolta, Nós tivemos no início uma expectativa muito pessimista do mercado em relação à atividade, até porque durante o ano anterior, 2022, os bancos centrais começaram um movimento de aumento de juros, Então, esperava-se que o ano de 2023 viesse com uma redução na atividade, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A expectativa do PIB para os Estados Unidos era bem baixa, e ele veio surpreendendo positivamente o mercado ao longo desse ano inteiro, A gente viu que os Estados Unidos terminou 2023, caminha para terminar 2023, que ainda não saiu esse último dado, fechando com o PIB em quase 3%. E aqui no Brasil a gente teve o mesmo movimento, O mercado iniciou o ano esperando que o PIB brasileiro fechasse em 0,6% em 2023 e acabou que a gente também caminha para fechar o ano com o PIB a 3%. E ao mesmo tempo, a gente viu que, mesmo com a atividade econômica surpreendendo positivamente, a gente teve um processo de desinflação muito forte aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, e isso também refletiu no mercado, A gente viu que o Banco Central começou o ano com a Selic a 13,75% e fechou o ano com a Selic a 11,75%. E ao mesmo tempo, reagindo a esse cenário um pouco mais positivo no ano de 2023, a gente viu que o Ibovespa aumentou 22% no ano, teve um aumento expressivo, principalmente nos últimos meses do ano. Então eu queria começar perguntando já para a Mônica, com essa alta expressiva e melhora das expectativas no ano passado, você acredita que a Bolsa ainda é um bom negócio para 2024? Bom, essa é uma pergunta que a gente escuta sempre, Se já está no topo, ou se não, se ainda tem oportunidade. E eu gosto sempre de responder dizendo que a gente tem sempre que ter renda variável, Porque é muito difícil acertar o timing em que realmente essas mudanças de percepção vão acontecer. A gente normalmente tem assim a sinalização, mas o timing perfeito, vai ser quando mudar essa expectativa ou quando acontecer um determinado fator, é muito difícil. Então, tá sempre em renda variável é o melhor. E mesmo depois dessa alta recente, nós tivemos 2 meses aí de alta bem significativa na Bolsa, a gente ainda vê bastante oportunidade. Lógico que isso não significa que a gente não vai ter volatilidade, que a gente não vai ter uma reprecificação em algum momento, mas as oportunidades estão aí. A gente ainda vê o mercado brasileiro tradar com índices ainda muito baixos, Então, fazer as escolhas certas, ter uma diversificação setorial e uma diversificação de empresas também, mas eu acho que a participação da renda variável dentro do seu portfólio ainda é bem vantajosa, Tem perspectivas muito positivas aí no médio e longo prazo, principalmente se a gente continuar com a percepção de que a gente está num processo que está no Brasil já se iniciou, mas no cenário internacional ainda vai iniciar, que é a redução da taxa de juros, Isso tem um impacto muito significativo para a percepção de lucro futuro das empresas, e é exatamente esse crescimento futuro de lucros é que vai mudar o valor da empresa, Então a gente ainda acredita que tem boas perspectivas desde que façam as escolhas corretas, Então ter sempre um pouco de renda variável dentro do seu portfólio, e aí vai calibrando em função dessas perspectivas maiores ou menores, em função do cenário macroeconômico que se configura.
Mônica, durante a sua fala, você explicou um pouco que alguns índices mostraram, né, que a bolsa ainda está descontada, de certa forma. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são esses índices? Dar um exemplo aqui para a gente? Um índice que a gente acompanha de perto, né, é preço sobre o lucro, que dá a sinalização de em quanto tempo você consegue retornar com o seu investimento. E a gente está num dos menores níveis de preço sobre o lucro quando a gente olha um período longo. Tá? Então a gente não está nem na média desses últimos, vamos dizer, 15, 20 anos. Então, exatamente por essa reprecificação que a gente acredita que o PL ainda está barato, então, logicamente, com a possibilidade de crescimento do lucro, a gente vai ter essa reprecificação, e mesmo que ele vá para a média, a gente ainda tem aí pelo menos uns 20, 25% de possibilidade de mudança do patamar no preço das ações, para a gente chegar num preço médio, um PL médio histórico. Bom, Meirelles, a Mônica falou, né, que a Bolsa realmente ainda é um bom negócio para 2024. A gente ainda tem um espaço de crescimento dado a expectativa do mercado. E eu queria saber de vocês se vocês fizeram algum movimento para posicionar os clientes da InvestSmart para aproveitar, né, esse aumento da Bolsa. E também queria saber como que está o apetite desses clientes para renda variável, né, que sofreu um pouco durante o ano passado, até chegar esse final com um rally um pouco mais alto. É engraçado isso, né? Mas o cliente, pessoa física tradicional, né? Ele costuma ser muito cíclico. O que isso quer dizer? Primeiro, ele tem que ter evidência de que a bolsa está subindo, ou seja, de que ela já subiu, para ter interesse em bolsa, né? A gente precisa dar a notícia, olha, bolsa subiu 22% ano passado, para o cliente falar, caramba, coloca a bolsa na minha carteira. Tá? Como a gente ainda enxerga espaço para a bolsa continuar subindo, né, sobre diferentes métricas, a Mônica acabou de dar o exemplo aqui do quanto a gente paga na ação em relação ao quanto ela te devolve de lucro, né, muito abaixo do histórico, a gente continua a comprar, a gente veio fazendo sucessivas compras de renda variável na nossa carteira ao longo do ano. É muito importante essa diversificação temporal, porque nem sempre vem boa notícia, mas como a gente foi comprando ao longo do tempo, a gente consegue ter um preço relativamente bom, né, em relação aos altos e baixos da bolsa, né? Então hoje a nossa carteira agressiva tem uma alocação relevante em renda variável, mesmo a conservadora a gente tem ali um pedacinho, tá? E enfim, tem sido cada vez mais fácil, né? À medida que a gente foi fazendo essa alocação. No início era muito questionável, né? Não tinha ninguém comprando, o bolso tinha acabado de cair pra caramba. Putz, você vai comprar, você vai colocar na minha carteira um ativo que eu acabei de ver que tomou um tombo imenso. É isso mesmo? Né? E a resposta é isso. A gente está vendo as empresas aqui estão lucrando, a parte política está muito menos ruidosa do que estava no final do ano retrasado, né? No final de 2022, a gente está vendo o dólar cair. Enfim, né, assim, a inflação deve começar a se comportar melhor, porque a gente já subiu os juros lá atrás, faz muito tempo, tem uma hora que esse remédio começa a fazer o efeito, aí vem queda de juros. Queda de juros é um efeito colossal para a economia, né? Tanto pelo lado de destravar ali investimento, consumo, o que mexe com o PIB, aumenta o PIB, quanto com o governo gastar menos dinheiro com o serviço da dívida. Então a própria relação ali dívida-PIB fica naturalmente mais saudável. Eu não estou falando que a gente não tenha problemas fiscais. Temos, muito, né? Mas é o grande, talvez, problema do Brasil especificamente. Tá? É claro que o Brasil não está solto no mundo, né? A gente é um rabo do cachorro, tem todo o cachorro ali que a gente tem que acompanhar e tem várias incertezas. Mas, no geral, a gente viu o prêmio de risco valendo, né, ao longo do ano com essa valorização. Então, a gente continua a comprar. Vale lembrar que não só a bolsa, né, existem outros ativos de risco que também ficam interessantes num momento de queda de juros no Brasil, acompanhado no mundo, né? Talvez o mundo seja o grande problema. Não sei se eu estou passando ali as suas perguntas, Sara, mas né, se a gente pensar que o Brasil começou a cair juros, enquanto o Fed, né, a taxa de juros nos Estados Unidos, continua pressionada, né, tá em 5,5%, né, a tendência é que comece a cair ao longo do ano. A gente não tem isso por garantido, né? Você nunca vai ver o Brasil com juros de 6%, enquanto o juros americano, que é o cara que nunca deu um default na história, está em 5,5%.
É impossível isso acontecer. Se o americano está pagando 5,5 pelo seu dinheiro, você não vai emprestar para o Brasil a 6. Você vai pedir para o Brasil, me paga 9, me paga 8,5 e olhe lá. Então, a gente depende também dos Estados Unidos ali, de como a economia americana vai se comportar e das decisões que o FONC vai tomar para ter a nossa queda de juros, nosso ciclo de queda de juros continuado, indo até os patamares esperados ali de 8,5, enfim, 9, 8,5. Aí a gente tem que acompanhar o Focus, né? Vamos ver. Durante o comentário, vocês falaram um pouco sobre alguns outros setores que podem também se beneficiar, além da Bolsa de Valores, né, do ciclo de queda de juros. E quando a gente fala sobre isso, o primeiro setor que vem em mente, geralmente, é o setor imobiliário, que é realmente muito cíclico quando a gente pensa nesse movimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as expectativas de vocês para esse setor durante 2024 e um ponto também muito interessante que chama atenção é que a gente vê um movimento muito forte de retirada da poupança e a poupança ela é um dos principais fundos do governo para financiar o mercado imobiliário. Vocês enxergam isso também como uma oportunidade para o mercado de capitais ganhar mais espaço durante o ano que vem e conseguir fomentar esse setor imobiliário? Bom, é verdade, realmente a poupança vem perdendo, né, saldo, não só por essa questão do investidor estar procurando retornos melhores e maiores, né, mas pelo aumento de oferta de produtos com incentivo, né, para a pessoa física, né, que ela consegue estar exposto nesse mercado, mas com um retorno maior, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, né? E as empresas que acabam reduzindo, né, a sua participação em poupança, né? Elas estão buscando outras fontes de financiamento para compor o seu investimento no segmento de construção civil, ou seja, uma empresa do setor está buscando outras fontes de recursos para financiar aquele investimento inicial, né? Então, eu acho que é muito saudável, né, para o mercado como um todo, para o mercado de capitais. A gente viu um grande desenvolvimento de outros segmentos, né, nos últimos anos, o que fez com que a gente tivesse oportunidade de participar de mercados que antes a gente não tinha acesso, né? Então, eu acho que ganha a sociedade como um todo, né? A gente não precisa mais ter a participação dos bancos públicos de forma tão relevante, em especial, né, o BNDES, como a gente viu no passado, e essas fontes alternativas, essas outras fontes acabam complementando a indústria, né, que não fica sem funding, que não fica sem os fundos e que dá a oportunidade para a pessoa física também participar. Então, e esse movimento de redução da taxa de juros vai fazer com que a gente tenha uma certa demanda adicional pelo segmento de construção civil, né? Então, eu acho que a sociedade, os consumidores vão se sentir um pouco mais confortáveis de, com uma taxa de juros menor, né, ter o apetite ou ir em busca da sua ou primeira casa ou para investimento e tudo, né? Então, existem várias formas hoje de você estar participando, a pessoa física está participando com uma remuneração muito atrativa, né? E de estar na outra ponta ajudando a desenvolver o setor. Eu concordo. Eu acho que tem os produtos, eles se tornaram mais facilmente acessíveis, né? Isso é um trabalho grande desse exército, né? De assessores de investimento que estão aí preocupados em trazer o que existe de mais sofisticado no mercado para resolver problemas da economia real, como por exemplo esse. Então essa escassez que você coloca, que talvez a gente esteja vendo na poupança, né? Uma menor disponibilidade de capital através da poupança, no fundo é oportunidade para o dinheiro ser remunerado de outras formas, né? Por exemplo, através de fundos imobiliários, através de CRIs, né? Com estruturas boas, né, para o cotista, né? Imagina, uma coisa é emprestar para um projeto, para uma imobiliária, enfim, que esteja uma situação de liquidez, né, uma solvência confortável. A outra é emprestar para uma que esteja relativamente apertada, né, precisando muito de caixa durante um determinado tempo.
né? Então, evidentemente, as taxas e as garantias e as condições da operação são melhores no segundo cenário. Tá? Então, tem muita oportunidade ainda, apesar de juros estar caindo, ele ainda está num patamar bastante agressivo ao resultado das empresas. Então, não é como se o problema não é como se despesa financeira não fosse mais um problema para as empresas. Está muito alto, tem muita gente precisando de caixa agora. O mercado financeiro está aqui para fazer isso, para fazer essa intermediação, né, dos projetos que ele avalia que sejam economicamente viáveis. Tá? É isso. Vocês comentaram um pouco sobre emissões, né? E a gente viu que durante o ano de 2023 o mercado teve um apetite muito grande para emissões de crédito privado, né? De créditos empresariais. Tiveram empresas, inclusive, que conseguiram captar mais de 20 bilhões de reais no mercado financeiro. Eu queria saber o que vocês esperam para esse mercado de crédito privado durante esse ano e como vocês estão olhando essa classe, dado que a gente tem uma redução na taxa Selic durante o ano de 2024? Perspectiva de redução da taxa Selic durante o ano de 2024? Bom, realmente, ano passado a gente teve bastante volatilidade no cenário de crédito, né? Começando o ano assim com a questão da Americanas, o que deixou realmente os investidores assim mais apreensivos, né, sobre o que poderia ser em termos de contágio, outras empresas com aquele mesmo formato. Depois nós tivemos outras empresas com dificuldade. E é normal quando a gente tem um nível de taxa de juros tão elevada que realmente algumas empresas tenham essa dificuldade, né? No caso de Americanas, eu acho que foi um caso separado, mas as outras, em função das dificuldades de pagamento do seu endividamento, é normal da gente esperar realmente que alguns corpos comecem a boiar, né? Mas a gente viu realmente uma demanda por crédito privado, na medida em que houve uma certa estabilização dessa desconfiança toda. Acho que a gente ainda não voltou para o momento pré-Americanas, né? A gente ainda tem um spread que está um pouco acima da média que a gente via anteriormente, mas o acesso das empresas ao mercado, ele hoje está bem melhor do que a gente viu no ano passado, em especial no primeiro semestre, né? Ao longo do segundo semestre a gente viu essa percepção melhorando e aí os investidores estavam mais confortáveis em pegar títulos privados, né? Mas eu particularmente eu acho que essa percepção e essa disponibilidade de crédito, ela tende a aumentar ao longo do tempo na medida em que você tenha mais confiança do mercado corporativo com relação à economia, né? A gente ainda está com a percepção de que é um novo governo, que a gente precisa entender qual vai ser a dinâmica efetiva, né? Ainda existem pontas a serem amarradas, principalmente na parte fiscal, como o André falou. Então, eu ainda sinto que não há uma segurança muito grande do mercado corporativo em colocar grandes projetos à frente, entendeu? Mas na medida em que o tempo passe, que a gente veja realmente que haja uma confiança, um aumento da confiança no cenário como um todo, eu acho que a gente vai ter boas oportunidades, né? Não só para o investidor, pessoa física, de estar participando desse mercado, mas das empresas se sentirem mais confortáveis de estar colocando grandes projetos em prática. Então, principalmente a gente viu alguns leilões acontecendo no ano passado, né? Leilões no setor elétrico, que são muito importantes, que demandam um investimento muito significativo. Ao longo de 2024, a gente deve ver outros leilões em concessões rodoviárias também, em que você tem uma certa previsibilidade do contrato em si e do nível de retorno que aquilo pode ter. Então, eu acho que vem muito mais para frente na medida em que o mercado corporativo se sente um pouco mais confortável com relação ao cenário como um todo. Não só Brasil, mas cenário internacional também, tá? Então, eu acho que é para ficar atento, acompanhando, porque deve vir oportunidades muito interessantes aí de players grandes, com histórico muito positivo em termos de honrar com os seus compromissos, né? Porque é isso que a gente tem que ver na parte de crédito, com capacidade de gerar fluxo suficiente para pagar os seus créditos. Complementando, né? 2023 foi um ano interessante.
Acho que 2022, no geral, o investidor, pessoa física, muito machucado, muito ressabiado com a volatilidade do mercado, né? Preferiu ficar bastante conservador, né? Então, no geral, muita captação voltada à emissão bancária, que são esses ativos mais tradicionais, CDB, LCA, LCI, né? Em contrapartida, dinheiro saindo de bolsa, dinheiro saindo de fundo multimercado. Agora, em algum momento, diversos investidores começaram a aprender que, além de CDB, LCA, LCI, onde ele tem ali a garantia do FGC até 250 mil, enfim, existem outras maneiras de operar crédito, né, que eventualmente são mais rentáveis, porque você tem ali um risco que não tem a cobertura do FGC e você pode ter muitas vezes, dependendo do setor, o imobiliário, o agro, a infraestrutura, isenção tributária. Se ali são ativos que rendem juros livres de imposto de renda. Então, no geral, a gente hoje, né, olhando aqui para a Investmart, que tem mais de 100 mil clientes, então costuma ser um espelho interessante aí de boa parte do que acontece no Brasil, a gente vê um interesse muito maior do investidor em crédito privado, sabendo sim do risco de corpos boiarem, né? O ano não foi fácil, começou com uma varejista boiando, né? Então, e é isso, a gente está nesse momento, então, que tem boas oportunidades, tem investidores que aprenderam muito sobre esse mercado, essas oportunidades começaram a chegar mais recorrentemente nesses investidores, que com bons assessores entendem que precisam estar bastante diversificados, né? Agora, o mercado não é consenso, né, Mônica? Nesse sentido, enquanto a Mônica falou da questão do apetite do empresário para grandes tomadas de risco, aí, assim, tem dois grandes bancos, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas um tem muito dinheiro, e não sabe o que fazer com tanto dinheiro, decidiu emitir dividendos extraordinários, tá? O outro fez muitas e muitas emissões de CRA, tá? Fez captação, pediu dinheiro para o mercado e falou, eu te pago lá na frente a 100 e poucos do CDI com isenção de imposto de renda, porque ele quer mais dinheiro ainda, porque ele está vendo sim ângulo para ter projeto, para destravar valor para as empresas, nesse caso no setor agro. Tá? Então, tem para todos os lados, né? A gente vai aprender mais para frente quem decidiu melhor, tá? E é por isso que a gente ganha dinheiro, né? Quem faz a melhor avaliação e toma a melhor decisão consegue ter melhores retornos, né? Agora, o importante aí, só voltando, é ter a bolsa que a gente começou discutindo, ter o crédito privado. Ter diversificação, né? Sempre. Sim. Isso. Vocês falaram sobre a importância da diversificação e eu queria saber um pouco o que vocês pensam sobre diversificação geográfica também. Eu falei no início, né, que a gente teve uma gama de surpresas para a parte internacional, né, para os Estados Unidos. E aí eu queria saber de vocês um pouquinho sobre o que vocês pensam para o cenário 2024 e também queria saber se vocês acreditam que ainda vale a pena dolarizar parte do patrimônio. Bom, já é difícil a gente conseguir traçar um cenário para o Brasil, você imagina o cenário internacional com tudo que está acontecendo, né? Principalmente as questões geopolíticas que acabam afetando muito a precificação dos mercados. Mas falando dos Estados Unidos, eu acho que agora a gente entra numa fase realmente de desaceleração da economia americana, em especial nesse primeiro semestre, né? Em função do nível de taxa de juros e todas as condições financeiras que estão mais desfavoráveis para consumo e para alguns mercados. Então, a gente acredita que esse primeiro semestre deve ser um pouco mais fraco e na medida em que isso se configurar e que a taxa de inflação começar realmente a chegar mais próximo da meta, o Fed começa o processo de redução da taxa de juros e isso dá um impulso talvez para 12 meses à frente, né, para começar o nível de atividade a voltar a crescer. Então, hoje a gente não trabalha com a recessão, né? Apesar de alguns indicadores voltarem para um processo de recessão comparado com períodos anteriores, né? Então,
mas não é o cenário base hoje. A gente estava até com uma perspectiva de que no ano passado a coisa realmente, no segundo semestre, tivesse uma desaceleração mais forte, coisa que não aconteceu. O mercado de trabalho ainda muito resiliente. A gente pode buscar várias razões para isso, mas o que está se desenhando realmente é uma desaceleração um pouco maior agora no primeiro semestre, e com o início do processo de redução da taxa Selic, a gente possa ver no final do ano um processo de recuperação nos Estados Unidos. Se esse realmente for o cenário base, eu acho que os mercados como um todo reagem bem também, né? Talvez a Europa esteja num processo já de desaceleração um pouco mais forte, né? Mas também o Banco Central Europeu já está sinalizando a possibilidade de iniciar o processo de corte também no início do segundo semestre. Então, a gente está nesse momento em que realmente a atividade precisa desacelerar para que a inflação realmente se consolide num nível mais baixo, e aí sim os bancos centrais vão se sentir confortáveis em estar começando o processo de redução da taxa de juros, e isso é extremamente importante, como o André já mencionou anteriormente, para o nível de atividade econômica no mundo. Tá? Então, eu acho que 2024 não é um ano de aceleração de crescimento, pelo contrário, deve ser desaceleração. A gente vê uma perspectiva mais positiva para 2025, se essa orquestração dos bancos centrais em redução da taxa de juros se configurar realmente, e a gente vê um nível de atividade melhor no próximo ano. E aí o Brasil se insere dentro desse cenário de uma forma muito positiva. Sempre que há redução de taxa de juros, há uma possibilidade de recuperação de demanda de commodities, e aí os mercados emergentes e o Brasil como um todo se encaixa muito bem dentro desse cenário, né? Sim. Não, completando aqui sobre a questão da moeda, né? Sim, vale a pena ter uma parcela do patrimônio em moeda forte estrangeira. Tá? É claro que não pode ser uma parcela imensa, né? A gente tem todo o nosso passivo, os boletos chegam em real, né? Mas por mais que eles cheguem em real, eles podem ter uma componente ali do preço, do custo precificado em dólar, por exemplo. Então, vale a pena sim ter moeda forte, né? Moedas de países emergentes sofrem muito quando um cenário de risco maior acontece. Tá? Eu vou traduzir para vocês. Na pandemia, o dólar saiu de 4 para 5. Tá? Teve muita falta de clareza em relação ao que ia acontecendo. A gente não sabia nem se ia ter vacina, né? A vacina a gente descobriu que ia ter no meio do ano, né? Então, em março, o dólar sai de 4 para 5, assim, em uma semana, né? Então, as moedas de países emergentes podem se desvalorizar muito, muito rapidamente, de repente. Tá? Então, ter alguma parte da carteira protegida disso, garantindo seu poder de compra em outra moeda, faz parte, né? Porque quando você não sabe nada, né, o que você faz? Cara, você quer todo mundo manda vender tudo e botar num dos lugares mais seguros do mundo. Qual é um dos lugares mais seguros do mundo? O título do Tesouro do Nacional Americano. Tá? Então, quando todo mundo decide fazer isso ao mesmo tempo, normalmente é quando a gente tem uma crise, tem algum risco muito grande, ou uma incerteza, né, um risco que você não consegue nem medir direito, o dólar sobe, a demanda por dólar explode. Então, é importante ter, sim, um pé em moeda forte dolarizada, inclusive porque a gente discutiu aqui a importância de ter outros ativos, né? Bolsa, crédito privado no Brasil. Então, são ativos que, no geral, são cíclicos. Eles vão muito bem quando a economia brasileira vai bem. Tá? Eu estou falando grosseiramente, gente, porque, assim, essa discussão de quando a economia são vários setores, tá? Inclusive dentro do mesmo setor, você pode ter um Yahoo e uma Google. Né? Não sei se vocês lembram do Yahoo. Né? Então, as regras não são tão mecânicas, mas a ideia geral acho que ficou clara. Né? É importante ter ali uma ponta que tudo dando ruim aqui possa dar bom. Só complementando a questão, e aí né, me veio a lembrança da gente falar dos riscos, porque a gente fala sempre de um cenário, né, em que a gente acredita que a economia vai nessa trajetória, mas logicamente tem vários outros riscos que devem ser ponderados, né? As questões geopolíticas estão aí, né, impactando agora de uma forma um pouco mais relevante, quando impede a passagem do transporte de mercadorias, né? Isso pode ter impacto na inflação.
a gente pode não ver uma desaceleração tão forte assim da inflação e ser necessário que os bancos centrais continuem com o nível de taxa de juros por mais tempo. A gente tem vários riscos que devem ser considerados e daí a necessidade da diversificação também, né? Então, é só para ficar esse adendozinho com relação a um cenário, né, que a gente tem como perspectiva, tem como cenário básico, mas logicamente tem várias questões que podem fazer com que esse cenário não seja tão retilíneo, que ele, de vez em quando tem umas curvas aí e que podem afetar um pouco a rentabilidade do investidor. Então, tá diversificado regionalmente também é muito importante, né? O contrário também é verdade, né? São esses riscos desaparecerem, né? Sim, ou antes do que o mercado prevê. Por exemplo, a Mônica citou riscos geopolíticos. Imagina notícias falando que esses diversos conflitos que a gente está vendo no mundo acabam por algum... Isso tira, é menos um risco na mesa, o preço dos ativos reagirá a essa nova informação. Exatamente. Bom, chegamos então ao final do nosso papo. Eu acho que o que não falta é oportunidade no mercado financeiro para 2024. Obrigada, André. Obrigada, Mônica. E é isso. Até a próxima.